Boa noite, meus queridos. Sou a Natália, professora de Geografia, do Noturno. Divido essa cadeira maravilhosa com este professor que está aqui conosco, Aldo. E hoje a gente vai ter uma aula em conjunto. Olha que maravilha, tá vendo? Às vezes a pandemia vem para um lado bom também, hein? Essa aula aqui com essa dupla sensacional. Vou passar para ele agora, para ele se apresentar para vocês. Boa noite, Natália. Boa noite, turma. Tudo bem? Eu sou o professor Aldo. Nós estamos juntos aí nesse ensino de geografia no noturno. Eu tenho uma turma de primeiro ano da educação de jovens e adultos, e é a eles que eu me direciono agora, né? Permaneçam insistentes, persistentes, cuidando da saúde, né? Meus queridos alunos do primeiro ano AS. Você, Natália? Meus queridos do primeiro BS, por gentileza, vamos escutar o Aldinho aí também, continuar em casa, se possível, cuidando da saúde um do outro, saindo só para o que for necessário. Afinal de contas, agora a gente tem essa plataforma aqui e a gente vai conseguir trocar ideias sobre o conhecimento geográfico através dessa plataforma. Inclusive, é o que a gente vai fazer hoje, né, Aldo? A gente vai começar hoje a falar um pouquinho desse espaço geográfico, um pouquinho da geografia de Brasília, lugar onde a gente Exatamente. está morando, né? Pode falar, Aldo. Não, é isso mesmo, Natália. Assim, é importante que a gente tire proveito desse momento, já que temos essa ferramenta à nossa disposição, já que, né, vamos lidar com essas inovações tecnológicas, por mais difícil que seja, por todos os empecilhos que possa acontecer, mas é uma oportunidade também de aprendizagem nova, né? Estamos no meio da história, uma pandemia, né? Quem sempre fica ali, queria viver um fato histórico, pronto, uma pandemia cai no nosso colo, e Aí, aí é difícil para o estudante, é difícil também para a estrutura educacional, para nós professores, né? Nossa preocupação agora não é se alguém está, né, anotando outras questões, fazendo o dever de outra disciplina. Na verdade, a nossa preocupação é se você consegue nos ouvir bem, se você consegue nos visualizar, se você consegue acompanhar a temática. E como a Natália colocou, nós vamos dar sequência de acordo com o planejamento estruturado pela Secretaria de Educação. Não foi assim que nós planejamos 2020, mas é assim que está o 2020. E nesse começo do nosso bate-papo, vamos falar, né, da relação que é o objeto de estudo da geografia, a relação da humanidade com a sociedade, a natureza, a interação e a construção desse espaço geográfico. Para a gente falar do espaço geográfico e dessas premissas básicas do estudo da geografia, nada mais adequado do que começarmos tratando, conversando, discutindo o nosso ambiente, o nosso espaço geográfico, que é o Distrito Federal, Brasília, essa sessentona, e por que não a gente puxa a sardinha também aqui para a nossa querida cidade serrana, cidade de Sobradinho. Beleza? isso, muito bom, Aldo. E aí é legal quando a gente fala dessa categoria de análise da geografia, porque falar com essa palavra categoria de análise, a gente fica pensando, o que que é isso? É o espaço geográfico. O que que seria esse espaço geográfico? Espaço geográfico é o nosso espaço de vivência, é onde a gente consegue desenvolver as nossas atividades do dia a dia. Nesse espaço geográfico, a gente tem aspectos naturais e aspectos que são construídos, né? Uma paisagem que era natural desse ambiente, que ao longo do tempo a gente foi modificando essa paisagem para atender às nossas necessidades. E aí, na nossa aula de hoje, a gente tem esse título maravilhoso: Brasília, capital da esperança. E essa palavra esperança relacionada a Brasília, a gente vai puxar então um processo de transferência, um processo de mudança da capital, que era em outro lugar, para vir para Brasília, e junto com ela essa palavrinha esperança. E aí é legal a gente começar a pensar no surgimento dessa cidade como essa sementinha de esperança, de mudança do território brasileiro de uma forma geral, beleza? Eu acho que a gente pode começar aqui agora fazendo uma introduçãozinha, né, Aldo, sobre o processo de Sim, ocupação que a gente teve no território brasileiro em si, né, para a gente claro. começar a perceber Brasília. Só fazendo uma consideração, né, sobre esse título sugestivo, Capital da Esperança, acho que nós podemos deixar como um questionamento para quem nos assiste, para quem vai Uhum. acessar esse nosso bate-papo em um outro instante, e responder ao final, né? Será que é mesmo este espaço onde estamos a capital da esperança? Não sei se você
vai se lembrar disso, Natália, mas esse título, Capital da Esperança, foi uma expertise, no bom sentido, uma malandragem ali do Uma Juscelino, malandragem. né, para atrair os olhares e a atenção de um ponto de vista positivo. Afinal, trazer a capital do país, lá da cidade maravilhosa, para Puerópolis, né, que era como eles preferiam aqui, essa parte Essa terrinha, central, um né, solinho vermelho, uma coisa tranquilíssima, que umidade. coisa de maluco. Opa! Você imagina pensar nessa transferência da capital. Nós estamos hoje em pleno século XXI, né, abrindo caminho para a segunda década desse Uhum, século XXI, mas nós estamos voltando lá na década de 50 do século XX, do século e XX. contra tudo e contra todos. Agora, também é importante dizer, JK não foi o autor dessa ideia, e aí sim a gente pode, né, fazer uma contextualização, lembrando que europeus, portugueses adentram esse espaço territorial brasileiro, chegam por aqui, encontram um povo diferente daquilo que eles estavam acostumados no território europeu, já com uma perspectiva civilizada, com uso de roupas, né, Uhum. com conhecimentos tecnológicos à frente do tempo, a ponto, claro, de conseguir encontrar ali um conjunto territorial do ponto de vista geográfico, Natália. Lembra aí que eles já tinham o domínio do conjunto de latitude e longitude. Eles não Sim, tinham um GPS embarcado sim. dizendo vire à direita, vire à esquerda. Você chegou ao seu Você destino. chegou Não ao seu tinha, destino. né? Não tinha assim ali. E aí, assim, se a gente pensar no olhar do indígena, né, o primitivo que aqui estava, e ganha logo esse apelido de indígena, imagina o cenário. Os caras nunca tinham visto homens barbudos, nunca tinham visto homens vestidos, nunca tinham Vestido. visto essa bandeira do Vasco aqui desgrambando. Graças a Deus é um ponto positivo aí. E também nunca imaginavam a possibilidade, né, dessas embarcações, esse trambolhão aí flutuando no mar. Então é claro que eles vão se armar, né? Então essa visão romântica de que foram recebidos ali, né, e trocaram por espelho num tubo de 51, não rolou isso não, cara. Foi tiro, porrada e bomba, como Foi. diria a grande filósofa Valesca, né? Então entenda, né, dessa chegada aí dos europeus, eles ainda demoram um tempinho para efetivamente ocupar, coisa de 35 anos, aí apertam o calo, né? O rei português, naquele momento, faz a primeira distribuição de lotes da história do Brasil, né? Isso, E as famosas capitanias hereditárias, que vai desencadear uma série de condições, entre elas a formação de latifúndios do território brasileiro, mas isso a gente conversa em outra aula, em outro momento. Só para a gente isso. pensar em capital, acho que é válido destacar que com essas capitanias hereditárias, o ponto de chegada que coincide ali, né, com o que a gente chama hoje de Porto Seguro, dentro do estado da Bahia, esse espaço ele é distribuído numa capitania de São Salvador, e ali você vai ter um governador geral chamado Tomé de Souza, e é esse camaradinha o primeiro a pensar na possibilidade de transferência da capital. É o primeiro indivíduo a dizer, ó, não dá para ficar colocando o centro governamental dessa província, né, naquela época, e a gente trata assim até hoje, né, dessa colônia, não dá para deixar o centro administrativo aqui na faixa litorânea. Vão nos atacar, né, vão nos invadir. E, de fato, aconteceram algumas tentativas, mais ao Nordeste brasileiro, né, Isso. diferente do que disse o ministro aí, não é um lugar que neva, não, por favor, né, não vá confundir aí, Não né, as vamos? condições climáticas, né, mas perceba, a chegada desses europeus nesta faixa litorânea, e aí franceses tentaram ocupar, holandeses tentaram ocupar, Os tudo holandeses também, também. né, rolou aí uma sequência de quebra-pau, mas enfim, Tomé de Souza já dizia, se nós interiorizarmos a capital, e aí nós estamos falando de algo em torno de 1536, 1536, 40. lá atrás, né? Então, enfim, não, a capital, anos mais à frente, né, desse Estado brasileiro, também uma importante informação aqui, não para confundi-los, mas até para gerar Somar. conhecimento, né? O território brasileiro, como nós conhecemos hoje, com as suas alterações, a última modificação, né, de limite territorial foi já no finalzinho do século XIX, início do século XX, com a aquisição do Acre, né, do Acre. O Brasil comprou o Acre da Bolívia, deu um Aquisição. cavalo manco, 3 chicletes mascados e uma bolinha de gude. Aí a gente pegou o Acre Pegou o Acre com todos os dinossauros que tinham mais lá.
Mas um pouquinho antes disso, o Brasil foi distribuído em 2 estados: o estado do Maranhão, que era uma parte mais ao norte, Ao e o norte. estado do Brasil. No Uhum. estado do Brasil, a capital é Salvador. É Nesse Salvador. estado do Maranhão, a capital é São Luís, que, São aliás, Luís. tem uma forte influência francesa. Mas, enfim, quando o Brasil começa a se consolidar como espaço territorial por inteiro, muito próximo de tudo isso que a gente conhece, Salvador Aham. passa a ser a primeira capital do país. Bom, falei demais, agora vai contigo aí, Não, Nath. foi ótimo, foi Vai ótimo. para o Rio, vai para Eu o acho, Rio. eu, eu acho legal só a gente lembrar dessa palavrinha hereditária, porque ela vem com esse ponto de passar de pai para filho, né? Aquela concentração de terras que a gente vai ter, que os portugueses colocaram aqui no território brasileiro, que ainda hoje é uma característica que a gente vê muito, essa questão da concentração fundiária dentro do território brasileiro, essa concentração de terras que a gente tem. Mas aí a gente pegou essa primeira capital, Salvador, e aí a gente vai vendo um processo de transferência para essa capital. A gente sai de Salvador e passa para o Rio de Janeiro. E aí eu fico pensando, primeiro ponto lá que o Tomezinho fala pra gente é, galera, vamos ter que interiorizar isso aí, sair dessa área litorânea. E aí a gente sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Vai para o Rio de Janeiro, então a gente continua com essa capital nessa área litorânea. Então a gente, em Salvador a gente tinha um forte, Rio de Janeiro a gente tem a construção de um forte, que o objetivo dele era justamente esse processo de proteção da capital. E aí a gente vê que dentro da história do território brasileiro, do processo de construção do território brasileiro, a gente tem uma ocupação das áreas litorâneas que é muito expressiva. E as regiões mais interiores do território brasileiro, elas acabam ficando mais esquecidas. A gente não tem esse processo tão grande de ocupação do interior do território brasileiro. E aí a gente começa a pensar esse processo de mudança da capital com um cara, né, que vai trazer aí um sonho que ele teve de levar a capital para o meio do território brasileiro, mas quem consolida esse processo de transferência da capital mesmo é JK, né, o JKzinho lá, que vai ser o senhor Juscelino Kubitschek, que vai pleitear o processo para ser presidente do nosso território, e dentro do plano de metas dele, que era aquele plano de governo que ele tinha, ele falava que o Brasil seria desenvolvido em 5 anos, ele teria 50 anos de desenvolvimento. Ele traz um salto de desenvolvimento para o território brasileiro com essa proposta de transferência da capital sendo ponto-chave para ele. E aí a gente tem que levar em consideração quais são as características que ele traz para fazer o processo de transferência da capital. E aí as características que ele traz para fazer o processo de transferência da capital, ele vai falar para a gente, ó, a gente vai fazer o processo de transferência da capital, primeiro uma questão de segurança, e aí a gente volta lá, o Tomezinho que o Aldo falou com vocês, né, essa questão de tirar a capital do litoral brasileiro, colocar essa capital na parte mais interior do território brasileiro por uma segurança, para evitar alguns ataques que a gente pudesse vir a ter. Então, para proteger o nosso território, a gente faria o processo de interiorização. Um segundo ponto era justamente desenvolver essas áreas do interior que a gente tem no Brasil, que eram áreas pouquíssimo habitadas. Então, a gente começa a ter um processo de ocupação dessas áreas centrais para começar um desenvolvimento das áreas mais localizadas no centro do Brasil mesmo, né? E aí a gente tem, então, motivos. Primeiro ponto, a gente vai ter essa transferência para proteção da capital do Brasil. Segundo ponto, a ocupação dessas áreas que estão localizadas mais no centro do território brasileiro, que a gente não tinha, e trazer também essa dinâmica econômica diferente para o território brasileiro, né? E aí, falei 50 mil anos já da transferência. Aldo, quer continuar aí esse processo? Só algumas curiosidades importantes, né? Porque a gente, conversando aqui, e nossa intenção é retratar você, estudante, a organização e ocupação do espaço territorial brasileiro. Então, só para considerar, né? Primeira capital lá em Salvador, quando ela vai para a cidade do Rio de Janeiro, é por um desejo, uma teimosia de Carlota Joaquina, esposa de Joaquina. Dom João, mãe de Dom Pedro I. Ela não vai simpatizar com Salvador, vai achar Salvador mal cheirosa, feia, né? E aí Suja, né, fedida. suja. Né? Diz também que ela não gostava muito ali
do chiclete com banana, então tá, então vamos para o Rio, tem desfile, é mais legal, Uma bossa nova. a galera surfista, enfim. Então, migram lá para o Rio de Janeiro, ocupam a cidade do Rio de Janeiro, vamos de novo dar saltos na história, o Brasil vai se tornar independente, né, porque a família real vai embora daqui, para guardar, né, as lembranças, levam junto tudo que tinha dentro do Banco do Brasil, né, tem essas particularidades da história que depois o professor de história conta para vocês. Dá uma rapada mas, enfim, aqui. Quando a governabilidade brasileira cai no colo de Dom Pedro II, e olha que ele tinha 5 anos, para provar que governar o Brasil não é tão difícil assim, qualquer coisinha com 5 anos ou com pouca massa encefálica consegue governar. Opa, vou ter que cortar essa parte do anúncio. Mas, enfim, né, qualquer um dirige esse troço aqui, enfim. 5 anos estava lá, né? É Dom Pedro II, o grande entusiasta, viu, Natália, dessa transferência. É importante aqui ressaltar como curiosidade, ele chega a realizar uma espécie de concurso para a escolha do nome da nova capital. E aí 3 nomes chegam à final. Um em homenagem a Pedro Álvares Cabral, e aí a cidade poderia se chamar Cabralha. Ainda bem que não foi. Tem um lugar desse lá na Bahia, já está contemplado. Em Porto Seguro, para nós aqui, imagina na placa dos carros, né? Para onde você vai? Vou para casa do Cabralha, vem para cá. Não ia ficar legal. Né? Um segundo nome, né, chamado Nova Lisboa, em homenagem a Lisboa, capital, né, de Portugal. Graças a uma Deus, alusão, né? Isso não passou esse nome. E o terceiro, aquilo que alguns identificam como feminino de Brasil, eu não vou entrar aqui nesse debate da língua portuguesa, né, mas é um nome que eu acho, né, bem condizente com a espacialidade, que é Brasília. E já é Dom Pedro II o primeiro a fazer essa identificação do nome de uma futura capital, né, interiorizada no Brasil, cujo nome seria Brasília. Aí nós vamos, né, a bancada ruralista aplica um golpe em Dom Pedro II, porque, né, rola ali de libertar os escravos, os barões do café ficam com raivinha, dá um golpe, a gente passa a ter presidente no Brasil e vão acontecer uma série de fatores ali, de 1889 até 1950, que vai impedir efetivamente essa transferência. Então, a capital continua no Rio de Janeiro, na sequência dos presidentes, né? Então, sai Dom Pedro II, vem toda a sequência, então, de presidentes militares, entra aquela fase que a história também vai comentar com vocês, da política do café com leite, blá, 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 avançamos. Em todos esses períodos, e vamos lembrar, Primeira Guerra Mundial, crise de 1929, Segunda Guerra Mundial, Copa de 1950, que o Brasil perde para o Uruguai lá no Maracanã. Então, essas coisas, né? Mas eu tenho uma série de fatores. O senhor Getúlio Vargas, naquele momento, não aguenta o baque, comete o suicídio, vem um outro governante, o Café Filho, entra no cenário um mineirinho, médico, né, mineiro, já tinha sido prefeito de Belo Horizonte, aliás, né, como prefeito de Belo Horizonte, onde ele conhece um doidinho que vai ter muito sentido nessa nossa história, chamado Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer, um doidinho é ótimo. Visionário. Visionário, um cara, uma figura, eu gostaria de ter tido a oportunidade de trocado uma ideia com ele. Com o seu Oscar, mas enfim, aí ele é eleito governador do estado de Minas Gerais, e como governador, ele começa a sonhar em alçar voos mais altos. Perceba que nós estamos falando ali dos anos 50, então uma campanha presidencial não contava com WhatsApp, não contava com essas tecnologias que nós temos aqui disponíveis, não tinha fake news, não, quer dizer, tinha, mas não. Mas era um boca a boca, né? Como acontece. Então, para o cara fazer uma campanha, tinha que subir na traseira de uma caminhonete e contar a história. E que aquela caminhada toda de político, abraçar, né, senhoras e senhores, beijar criança, né, comer uma buchada de bode, tomar um bode e tal. E aí ele subiu num caminhão, na cidade goiana de Jataí, ali discussão para mais ou menos uns 25 pessoas, era um público enorme para a época, e ele fica lá falando, vou cumprir a Constituição. Esse era o plano de metas dele, como a Natália colocou, né?
evoluiu o Brasil 50 anos em 5, então não estava no plano de metas a ideia da transferência da capital, e quando ele está ali falando que vai cumprir a Constituição, um tiozinho levanta a mão lá no fundo, e ele quer fazer uma pergunta, ele diz, pode falar, o que você deseja? De ótimo. Aham. Aí o cara pergunta, olha, você está dizendo que está na Constituição, que vai cumprir a Constituição, mas a Constituição, desde o final do Império, e aí, né, nas constituições que foram, né, sendo elaboradas a partir dos governos viram, está lá descrito que a capital, a nova capital do país vai se chamar Brasília e será ocupada no centro, terá ocupação no centro do país. A pergunta é, você vai construir Brasília? E aí ele que já tinha tomado um conhaque, né, Dreyer, e reanima. Um corotinho, Aldo, um corotinho. Cara, vou construir Brasília. Pronto. No outro dia, todos os jornais estampam lá, né? JK doidão promete construir Brasília. Pô, Plano então, dele. vale também, e aí, para não deixar passar, que no início do século XX, né, a gente está falando aí de 1908, 1910, tem a Missão Cruz, que vai delimitar Isso. uma área no que é o estado de Goiás, com mais ou menos aí 15 mil quilômetros quadrados. Você tem uma noção dessa distância, não sei quanto vocês conhecem aqui o espaço territorial, mas um dos pontos marcados fica mais ou menos na região da cidade de Alexânia, onde está lá aquele outlet, né? O outro ponto onde hoje é a cidade de Formosa. Então, é uma área enorme. Distribuída em 3 sítios. Sítio 1, que seria uma área propícia para atividade agrícola. Sítio 2, que é uma área mais plana. E sítio 3, uma localidade cheia de imperfeições. Então, a Missão Cruz, né, chefiada aí por um geógrafo, diz, olha, temos 3 espaços, vocês precisam escolher qual é a localidade, né, que vocês desejam. Nisso, o Juscelino lá na frente ganha a eleição, vai ter contato com o relatório Cruz, vai definir o espaço e o sítio 3 como área de ocupação, e logo nos primeiros meses do seu governo, ele vai até Anápolis, escreve a famosa Carta de Anápolis, que define, então, a construção da cidade de Brasília, não nos 5.514, nos 15 mil quilômetros quadrados, mas algo em torno de 5.514 quilômetros quadrados, que é a área que nós temos, e aí tem essa foto histórica, né, de delimitação dos eixos. Vou pegar aqui um marca-texto, não sei se vai ficar visível para todo mundo, mas eu vou destacar aqui, né, deixa eu pegar o negócio direitinho aqui, já que a gente está... Então, olha só, isso aqui é o eixo, né, rodoviário, esse aqui é o eixo monumental. Então, este lugar aqui, meus amiguinhos, é a rodoviária, onde está a rodoviária do plano piloto de Brasília. Então, os caras delimitam essa área e interiorizam efetivamente a ocupação da capital. Então, veja, olha a vegetação do Cerrado, apesar da imagem ser preto e branco, né, pensa nos noticiários da época, informando que a capital sairia da cidade maravilhosa e vem aqui para o centro do país. Era coisa de maluco. Mostrando essa vegetação aí, Aldo. Imagina, você tá lá vendo isso, aí você vê todo esse cerrado, e você fala, esse cara é maluco, ele não vai conseguir fazer isso, não. Ele não tem condições de construir essa capital aqui. E eu acho legal quando a gente mostra essa parte aqui, a gente fala que é a rodoviária, a galera não acredita. Você aí, aluno que está vendo, tá falando assim, esses 2 professores aí estão aqui, ó, bem malucos também, sentados, cada um no seu lugar, falando isso aqui, e mostrando esse ponto, falando que isso daqui é a rodoviária, isso não é verdade. Isso é verdade, sim, gente. Essa área aí que o Aldo colocou pra gente, que ele fez, inclusive, um destaque, é o lugar onde a gente teve a construção, onde a gente tem a construção da rodoviária. E eu aposto que na rodoviária todo mundo já passou, porque quem não pegou um busão, quem nunca parou na rodoviária, agora você descer, imagina a rodoviária. Pelo menos aqui, ó, nesse quadrado aqui, onde está o conjunto nacional, uma galera já foi, pelo menos nesse outro quadrado aqui, que seria onde está o CONIC, alguém já foi, não tem dúvida. Então, não tem como fugir desse eixo aqui. Agora, quando a gente olha essa foto, a gente fica pensando, gente, não é possível que foi isso. E realmente, foi possível, e foi aqui que a gente tem, é aqui a área que a gente vai ter a construção da rodoviária de Brasília, é importantíssimo para a gente pensar nessa criação desse eixo principal, e aí a gente vê o surgimento dessa capital, né, Aldo? Construção do nada, né? Do nada. Em 1 ano e pouquinho, os caras fazem o esqueleto. Há uma discussão se a capital foi, né, está inteiramente
concluída. A gente sabe que muitos órgãos públicos ainda se mantêm na cidade do Rio de Janeiro. Aliás, um grande número de funcionários públicos do Brasil, né, funcionários, servidores federais, continuam ainda na cidade do Rio de Janeiro. Então, foi um custo, na verdade, né, transferir essa capital e sair aqui desse cenário, né, de canteiro de obras, até apresentar essa imagem aqui de cidade planejada, cidade que recebe o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, uma cidade-parque, né? São muitos lugares do mundo que gostariam de ter este cenário, né? Então, arborizada, com prédios na mesma dimensão, garantindo a visão do céu. Né? Claro que essa interiorização da capital, isso também esteve ali marcado por uma série de cenários de corrupção, infelizmente, né, não conseguimos fugir dessa mancha, fugir dessa marca, também uma qualidade de vida que não se repetiu por todos os espaços deste retângulo que aí está. Né? Então, o famoso retângulo cruz, o tal dos 5.514 quilômetros quadrados. Então, o plano piloto de Brasília, planejado lá na década de 50, para chegar ao ano 2000 com algo em torno de 1 milhão de habitantes, nós chegamos nos anos 2000 e tínhamos algo em torno de 1,5 milhão só de veículos. Hoje, a população do Distrito Federal, né, que é o todo do município único, Brasília, tem algo em torno de 3 milhões de habitantes, agravado, inclusive, por essa ocupação, né, que nós chamamos de área de entorno. Então, o Distrito Federal, que nós ocupamos aqui, né, tem suas dificuldades, os seus problemas, mas agravado também porque, de certo modo, atende tanto no cenário, né, da saúde pública, em serviços em geral, né, e para o próprio emprego, para esse grupo aqui de cidades goianas, e aqui no cantinho, esse grupo, né, espacial também do estado de Minas Gerais. Né? Exatamente. Então, a gente tem que perceber também, Aldo, que esse processo do Distrito Federal e esse tanto de cidadezinha que a gente tem aqui no nosso entorno, a gente tem esse atendimento. Vamos voltar aqui rapidinho no que a gente está vivendo agora, nessa crise da saúde pública que a gente está vivendo. Puxando um gancho, a gente tem várias áreas do entorno que vão buscar tratamento nas áreas centrais aqui do Distrito Federal. Então, galera que sai de Planaltina, Formosa, os hospitais que vão ter condições de atender essa galera, está localizado aqui no Distrito Federal. Então, a gente tem uma utilização desses equipamentos públicos, dessa área central aqui, por essa galera que também está morando no entorno, tá bom? Verdade. Algo que merece a nossa atenção, a gente vai ter outras oportunidades, claro, de continuar essa conversa. Esse é um primeiro instante, esse é um laboratório que nós estamos fazendo, e a gente espera mesmo manter essa parceria, né, Natália, de bate-papo aqui, de interação da cadeira de Geografia do Noturno, do 101 de Sobradinho, nosso querido ginásio, mas avançando ainda nesse bate-papo e dando saltos, importante destacar que dentro desse espaço do Distrito Federal nós temos áreas muito próximas da excelência de qualidade de vida encontrada na parte rica do planeta, mas nós também temos área de exclusão, né? Área de miséria absoluta. Aliás, estamos num processo de construção da maior favela da América Latina em breve. Mantemos essa localidade como no segundo lugar, na segunda posição, segundo os dados do IBGE de 2010. O censo de 2020 não vai acontecer, ele foi adiado para 2021, pelos mesmos motivos que nos faz estar batendo esse papo aqui pelo meio virtual, mas, enfim, aqui o ambiente, né, o sol nascente, né, a gente brincou aqui antes de entrar, né? Olha essa poeira, deixando todo mundo aí fazendo luzes gratuitamente, né? Não é de brincar. Isso é um cenário, na verdade, de tristeza, porque o ambiente periférico ele está atrelado ao desemprego, ele está atrelado à falta de serviço público, ele está atrelado aos problemas de infraestrutura, água, esgoto, circulação, transporte, e, por que não, né? Para aquele que é na margem da sociedade, para evitar problemas ou encontros, esse mesmo indivíduo vai ocupar essa localidade, e aí criando um nível de marginalidade, de conflito e violência também dentro desse espaço, o que é extremamente triste, o que é extremamente
questionável quando a gente começa uma aula falando de Brasília, capital da esperança. Será que Isso. temos a esperança, né, Em em acreditar todos esses lugares, né? em todos os ambientes? Ou será que essa esperança está muito atrelada ali ao plano piloto, aos lagos, algumas das cidades tratadas como classe média, nessa lista entra Sobradinho também, né, além do Isso. Pará, além do Cruzeiro, tá? Então, são esses pontos, na verdade, que a gente coloca na mesa aí para chamar a sua atenção. Tem uma atividade proposta para que vocês realizem, vão se familiarizando, e aí, além de perguntar se, né, nós podemos tratar Brasília como capital da esperança, fica Esperança. uma sugestão, né, de que vocês, dentro do tempo que tiverem, assistam esse documentário. Ele é um documentário que serviu para comemorar os 50 anos de Brasília, então já está aí, né, completando seus 10 anos de 10 existência, anos. Uhum. 60 anos agora, no último dia 21 de abril, no último, né, só para a gente relacionar com Bem, relação bem ao ano, último aqui. porque, né, não foi, não, né, já estamos em julho, mas enfim, esse documentário, chamado A Cidade é uma Só, é uma obra para o programa de avaliação seriada da Universidade de Brasília. Uhum. Então, assisti-lo significa, na verdade, ter contato também com o estudo da geografia urbana a ser cobrado lá na avaliação, né, de acesso aos cursos de graduação da Isso. querida Universidade de Brasília. Ô, E Natália, eu sem, falo sem demais, querer dar spoiler, Aldo, só, sem querer dar spoiler dele, mas só uma pontinha aqui. O interessante desse documentário é que ele faz essa pergunta pra gente: a cidade é uma só? E é um documentário que vai mostrar pra gente a Ceilândia, vai trazer pra gente áreas do interior, da parte marginalizada, essa parte mais afastada do centro de Brasília, que a gente começa a se identificar, a gente começa a ver as partes que estão mostrando nesse documentário, a gente fala: oxi, Sobradinho tem isso aí também. Oxi, esses carros. Oxi, isso aí tem. Então, é muito legal porque a gente consegue ver, dentro desse plano que a cidade é uma só, a gente consegue verificar vários pontos de diferença, a gente consegue se identificar com partes desse documentário. Então, é muito maneiro pegar ele uma tardezinha, um período que você tiver para assistir, tem ele no YouTube, o Aldo colocou aqui a capa dele, mas tem ele no YouTube para vocês entrarem e assistirem. E eu acho que esse nosso papo de Brasília ele está só começando. Das respostas de vocês que vão vir aí nas nossas perguntas, a gente vai montando as aulas e a gente vai construindo com vocês esse conhecimento a respeito dessa Brasília que a gente está entrando, desse espaço que a gente está entendendo e estudando, né? Essa cidade da esperança. E aí, volta aí a nossa palavrinha para o Aldo né, só já a gente nas finalizar, né? Que a considerações gente... finais, né, a gente tinha pensado em algo mais curto aí, mas é extremamente empolgante, né, Uhum. quando primeiro reuni dois geógrafos aí para bater um papo, muito, muito legal dividir contigo aí, Natália, então, É que isso, na verdade, o desejo que a gente estreite essa condição, esse bate-papo geográfico claro. em outros momentos, acho riquíssimo, né, para nós, profissionais, e eu espero que, de alguma maneira, também contribua para esses meninos e meninas que estão nos assistindo agora, nossos estudantes da educação de jovens e adultos. Antes de encerrar, só sugerir, né, a leitura aqui desse livrinho, né, ele é pequenininho, tá, mas vale a pena a Tranquilo. leitura, né, é o livrinho do Juscelino Kubitschek, o querido JK, e ele conta um pouquinho das Chique. histórias que a gente conversou aqui, né, por que construir Brasília, vale a pena, tem na biblioteca da nossa escola, então, quando voltarmos ao Olha, presencial, lembra, né, de acessar, de fazer ali a leitura, buscar o capítulo da história de Jataí, que é uma história muito bacana. E, ao é mesmo legal tempo, mesmo. antes de encerrar, e, né, claro que quem vai fazer isso, as honras da casa é a professora Natália, mas dizer o seguinte: estamos, né, disponíveis, há uma preocupação de que vocês não desanimem, né, nós estamos, sim, preocupados com a saúde, sim, preocupados com o cenário de pandemia, mas, né, vamos fazer aqui desse instante uma oportunidade de você conhecer aí outras ferramentas, além de redes sociais, de você usar a internet ao favor do crescimento, do desenvolvimento, cuide da sua saúde, não duvide da ciência, né? Siga, na verdade, todos os procedimentos, como nós, aqui, profissionais da educação, também temos buscado seguir, e conte conosco.
tem esse espaço da sala de aula, esse Google Sala de Aula, né? Conversem por aí. Se você tem contato com algum colega de sala que ainda não acessou, né, naqueles grupos, famosos grupos do WhatsApp lá da sala de aula, sabe, só para trocar gracinhas, memes ou falar mal dos professores, tá bom? Bom dia, boa tarde, figurinha. Né? Use também para convidá-los, olha, entra lá na sala de geografia, do primeiro A, para aqueles que são os alunos do Aldo, no primeiro B, aqueles que são alunos da professora Natália, e outros tantos que vocês conhecem também, que estão nas outras séries, segundo e terceiro ano. Vamos, né, usar, então, esse canal para incrementar a nossa aprendizagem. O que menos importa agora é nota, número. O que mais importa é nos encontrarmos, matar um pouquinho essa saudade, ainda que seja virtual, trocar ideias e garantir informação e conhecimento. Bem filósofo, deixo aqui, então, meu, né, até logo. Eu não vou dizer boa noite, apesar de estarmos no noturno, porque eu tenho a certeza que muitos de vocês vão assistir uma vez e vão assistir outras tantas em qualquer outro horário, portanto, né, tenham um bom dia a partir do instante que nos assistirem, tá bom? Valeu! Gente, isso é tudo para fora do Aldo. Ele não queria dar boa noite para ele não ficar parecendo o William Bonner. Porque ele falou: se eu der boa noite, imagina, já vão achar que eu tô aqui, ó, Jornal Nacional, vão me confundir com o William Bonner, não vai dar certo. Galera, é isso. Queria agradecer muito vocês que chegaram até aqui na nossa aula, que eu tenho certeza que foi super legal para vocês, igual como foi para mim e para o Aldo, que foi muito maneiro a gente construir essa aula juntos aqui. Queria solicitar muito, vou enfatizar o que o Aldo falou aqui. Manda no grupo de WhatsApp lá, cara, tu viu a aula de geografia? Os professores ficaram trocando ideia lá, foi um negócio meio maluco, assim, teve hora que uma falou, o outro falou, mas ficou muito legal, deu para pegar isso daqui. Se não entendeu tudo, ficou em dúvida com alguma coisinha, comenta aí embaixo pra gente, coloca aí no vídeo, assim, professor, pode falar mais devagar, professor, achei maneiro aquele negócio que você falou ali, hein, do sol nascente, professor, isso daqui, como é que aconteceu? A gente vai estar aqui, ó, gente, online para tirar as dúvidas de vocês e juntos a gente é melhor, né? Juntos, como aquelas palavrinhas da Sucunião, né? Juntos a gente faz a união, né? Todo mundo aqui. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer o Aldo, que essa aula foi maravilhosa, não só para os alunos, mas para mim também, tá aqui dividindo essa cadeira com esse professor topzera, gente, esse moço aqui. Então, eu queria agradecer a ele, agradecer a vocês, falar, troca ideia com seu amigo, entre lá no grupo de WhatsApp, fala, acessa a plataforma, as aulas são legais, eles estão fazendo uns negócios diferentes lá, dá para a gente aprender, a gente não vai perder esse ano, e aí, como o Aldo falou, a gente não está aqui para pensar em nota, a gente quer que vocês entendam os processos que a gente passa, a gente quer que vocês consigam compreender parte desse conteúdo que a gente vai trazer para vocês aqui, tá bom? Então, a partir de agora, tenha um ótimo dia, cheio de energia boa, maravilhoso para você que vai trabalhar, para você que vai estar em casa agora, está dormindo, está cuidando do filho, está fazendo suas tarefas, mas muito obrigado por vocês estarem aqui e não desistam que nós estamos com vocês, tá bom? É Valeu, isso. tchau, tchau. Tchau.